Vocês já ouviram falar em cocriação de essências de campos de consciência da natureza? Uma nomenclatura mais adequada que vem substituindo a simplicidade da expressão produzir florais. Duas palavras muito limitadas para designar essa ação tão especial que envolve a geração de uma singularidade em forma de essência. Pensando nisso, já perceberam que as pessoas que estão à frente dos sistemas de essências, efetivamente criando as essências, elas são chamadas, por vezes, de sintonizadores ou co-criadores, e quase sempre de pesquisadores? Também são chamadas de produtores, quando a feitura da essência está a seu encargo. Ou podem ser denominadas também de reprodutores das essências, quando cabe a elas fazer as essências que elas não sintonizaram primariamente. É o que acontece hoje, né, com as 40 empresas que fornecem os florais de Bach. É, essa necessidade de continuação, né, quando o sintonizador não está mais à frente dos trabalhos, faz com que muitos desses pesquisadores se autodenominem guardiões durante o tempo, né, que lhes cabe de cuidar dos seus sistemas. A própria Abracampo, a Associação Brasileira de Pesquisadores de Essências de Campos de Consciência, ela distingue essas funções, dizendo reunir, né, no seu quadro de associados, sintonizadores, co-criadores, pesquisadores e produtores de essência. Quase sempre, né, os seus membros ocupam essas quatro funções ao mesmo tempo. E aí, para facilitar, se optou pela utilização da denominação pesquisadores, tanto no nome da associação como nos textos, né? Pressupondo que essa palavra ela represente as quatro funções. Mas o que é essa cocriação? Por que essências de campos de consciência seria mais adequado do que florais? Então, bora refletir junto? Se você está chegando agora por aqui, né, nesse Quinta Essência Floral, eu sou Kátia Pereira, co-criadora de um sistema de essências de campos de consciência, basicamente desenvolvido a partir de flores da Mata Atlântica e que honra com seu nome Ivici os povos indígenas e originários da América Latina. Isso porque Ivici significa Mãe Terra, fazendo uma referência ao antigo nome do sistema, que era Florais Mãe Terra. Bom, junto com as boas-vindas, eu já faço um convite para que se inscrevam no canal, acionem o sininho, aquele das notificações, né? E compartilhem esse e outros conteúdos do canal com os seus amigos, alunos, tá? Combinado? Bom, essa prosa, ela estava indo para o lado da cocriação, né? E dizendo que a expressão produzir florais era limitada. Isso porque produzir, nesse sentido, ele envolve a ideia do processo de elaboração material, de transformação, digamos, de matéria-prima, né, em mercadoria, em produto, né? No caso das essências, a coisa não é tão óbvia, tá? Existe um processo de feitura, de elaboração material? Sim, né? Temos dois métodos que foram sistematizados por Eduard Bach na década de 1930, que são usados até hoje e que foram, inclusive, desenvolvidos e aperfeiçoados nesses quase 100 anos de pesquisa de essências de campos de consciência da natureza. Esses métodos têm em comum o fato de poderem ser caracterizados, né, como artesanais, naturais, tradicionais, ecologicamente corretos, realizados em total harmonia e respeito com a natureza, especialmente no que se refere à criação, né, da essência mãe. E
podem envolver o caráter manufatureiro, quando da produção das diluições, envase e até transformação em outras linhas, né, de produto. Entretanto, existe um outro lado que complementa essa ação objetiva de produção, que, que pode ser entendida assim, né, como colocar a tigela de flores e colocar água na tigela e esperar lá 2 horas, né? Esse complemento, esse algo a mais, se desenvolve no âmbito da subjetividade, para além dos métodos materiais de manuseio ali de objetos, de água, de provedores físicos, né? Esse lado subjetivo, né? Pelo menos com os produtores pioneiros aqui do Brasil, ele foi iniciado a partir do que se convencionou denominar de, entre aspas, chamado. Um, um momento da vida no qual cada um se viu impelido à cocriação. E a partir de conexões assim muito muito afinadas com a natureza, muitas vezes desconhecendo até o que estavam fazendo, né? Apesar de eu conhecer muitos produtores estrangeiros, respeitar o trabalho fantástico deles, eu cito os pioneiros brasileiros porque eu acompanhei pessoalmente o trabalho deles, né? E fomos desenvolvendo juntos dessas 3 décadas, né? A gente foi crescendo e aprendendo muito juntos, uns com os outros. Primeiro no Prodeva, que era uma associação de pesquisadores, né, produtores e os distribuidores das essências estrangeiras, e depois na Abracampo, né, a nossa associação de pesquisadores, que tanto faz hoje pela terapia floral e pelas essências aqui no Brasil. No meu caso, esse chamado, um chamado à cocriação de essências, das nossas essências florais, né, as IVC, ele aconteceu através de sonhos, que mesmo quando interrompidos, né, quando eu acordava durante a noite, eles continuavam quando eu adormecia novamente. E isso sem eu ter uma noção real, né, do que eram as essências. E aí foi assim, como um treinamento para essa cocriação, feito durante sonhos que se sucediam noite após noite, claro que depois, acompanhados de busca de informações durante o dia, né? Imagina, você não ia sair pesquisando, procurando, conversando com todo mundo para que era aquilo que estava acontecendo, né? Aquela coisa doida acontecendo. Bom, após o início da feitura, né, das primeiras essências mãe, a, as indicações de quais flores usar como provedoras. E a sua indicação terapêutica, ela continuou nos sonhos, ou durante as meditações, canalizações, né? É, então, percebem que a coisa vai muito além do colocar flores na tigela de água e esperar lá as 2 horas. E assim, as palavras, elas vão trazendo os seus significados muito peculiares dentro do âmbito das essências e da terapia floral, no qual a palavra, a produção, não consegue abranger todo esse lado metafísico que envolve um caráter mais abstrato. Então, por exemplo, a utilização da palavra produção, ela não revela que existam processos fundamentais, como a própria cocriação, que para acontecer depende da sintonização. Quando eu falo sintonização, eu me refiro à conexão que uma pessoa fez com o campo, né? Pode ser a pessoa lá que recebeu o tal do chamado, quando do início do sistema, ou aquela que estabelece a conexão com cada provedor de campo consciencial, os quais dão origem às essências daquele sistema, né? Enfim, para que ocorra uma sintonização,
É preciso que haja conexão e alinhamento entre a pessoa sintonizadora e o expoente da natureza que fornecerá os padrões de campos que podem ser a flor, a planta, o cristal, a geleira, o elemento, a constelação, né? A consciência personificada como dragão ou estrela. Esse entendimento, digamos assim, entre partes, é que possibilita a decodificação do padrão de campo que está sendo disponibilizado para compor a essência mãe. O que pode acontecer antes, durante e até depois da feitura, né? Esse tipo de sintonia, ela envolve processos que apenas são passíveis de acontecer se o sintonizador estiver muito bem ajustado com a natureza e em conexão com as dimensões mais sutis, tá? Que participam da composição e do conteúdo de uma essência, da mesma forma que atuam, tá, em todo o processo de feitura. Essa conexão, ela acontece com a pessoa que sintoniza ou com as várias pessoas que sintonizam, devido a uma afinidade especial que elas têm com o provedor. Isso acontece também com o próprio sistema. Então, assim, no caso dos florais IBC, a conexão do sistema e dos pesquisadores, né, sempre foi com flores da Mata Atlântica. No entanto, quando as essências do Vezac foram criadas por mais de 20 anos, né, tendo por provedor de campo as bênçãos concedidas durante o Festival de Vezac, isso ocorreu devido à minha conexão com esses festivais do Buda. Inclusive, dentro da abordagem que a fraternidade branca dos mestres ascensionados confere, não daquela encontrada no budismo. Daí, todas as essências servirem para formas diferentes de se trabalhar a ascensão espiritual, como se entende dentro da fraternidade branca. A, a sintonização inicial, tá certo, ela chegou para mim. Entretanto, à medida que os outros pesquisadores foram se envolvendo com a criação das essências-mãe, eles também passaram a sintonizá-las e identificar qual a qualidade que cada essência traria, né, naquele ano. E aí vale salientar que, ao, ao observarmos a diversidade de modalidades de essências trazidas pelos muitos sistemas, nós percebemos que cada um traz essências dos expoentes da natureza com os quais tem maior afinidade. Alguns com flores, de um bioma ou de outro, com minerais, com animais ou com águas, chegando àqueles também que sintonizam melhor as consciências terrenas, os outros as consciências cósmicas, e aqueles que sintonizam tudo, né? Que cocriam em todas as modalidades. E aqui nós chegamos à questão da cocriação. Cocriação faz referência ao processo de criação coletiva levado a efeito a partir da colaboração de diferentes fontes de intervenção, que participam daquele momentum, né, no qual uma nova essência nasce ou é cocriada. Aqui, nós temos o provedor focalizado, que pode ser lá a flor, o cristal, né? Cujos padrões de campos de consciência serão transferidos lá para a água da tigela. Nós temos as pessoas que viabilizam os processos materiais, que colocam esse provedor na água, né, na água que está na tigela, e cuidam de todo o processo. Obviamente, essas pessoas, elas possuem seus próprios campos, que mesmo que minimamente, mas interferem na captação. A esses campos se unem os campos dos seres do local,
da paisagem, do bioma, da água utilizada, de tudo o que envolve aquele espaço naquele momento. A tudo isso se somam outras presenças de seres imateriais, como os elementais, os elementos, os ditos mentores, enfim, uma série de seres com seus próprios campos e que contribuem com o processo intencionando, né, que ele aconteça. Assim, são unidas intencionalidades que fomentam um processo de auto-organização que tem por resultado uma essência única, fruto desse momento único. Por isso é que a gente diz que as essências são uma singularidade. Obviamente, uma essência ela é extraordinária, porque ela é diferente de qualquer outra. É, ela emerge prioritariamente do padrão de campo consciencial do provedor focalizado, a flor, o cristal, o ambiente, mas também reunindo contribuições sutis de tudo e todos que participam. Apesar de tênues, essas contribuições é que trazem nuances marcantes que individualizam e diferenciam as essências entre si, mesmo sendo feitas do mesmo expoente da natureza. Por vezes, elas tendenciam o resultado, sabe? Tornando certas características mais marcantes que outras. Isso é muito importante. Mas, voltando ao processo cocriativo, né? Dar manifestação a esse processo envolve alinhamento preciso com a natureza, com o provedor focalizado e os padrões dos seus campos, além de outros fatores como a disposição em participar, se não a própria condição para tal, né? E a intencionalidade consciente por parte dos co-criadores, sem falar na responsabilidade de ter nas mãos a essência mãe ou seu guardião, né? O que envolve uma série de cuidados e boas práticas, cujos protocolos para a segurança mesmo do consumidor, né, eles devem ser seguidos à risca. Tanto que deram origem a um manual elaborado pela Abracampo, que já está na quarta edição revisada. Então, gente, essa prosa acho que merece uma continuação. Tem muita coisa ainda para falar, mas para que a gente possa também desenvolver melhor os aspectos de sintonização, cocriação e chegar à pesquisa e produção das essências de campos de consciência da natureza. Mas esse vídeo já está se prolongando. E não falamos ainda da outra palavra, né? Lembram? Eu questionava o uso das duas palavras que, na minha opinião, são limitadas, que é produzir florais. Eu acho que deu, né, para perceber por que o termo cocriação das essências conscienciais é muito mais adequado. Se não deu, acompanhe os nossos vídeos, porque nós vamos continuar falando desse assunto, tá? Bom, a outra palavra é florais, como referência às essências florais. São nomes que são genéricos, né? E, portanto, limitados e limitantes, que se apresentam cada vez mais inadequados para definir a enorme diversidade de essências produzidas a partir dos mais diferentes provedores que geram modalidades de essências, né? As modalidades são os tipos de essências. Então, o que eu estou querendo dizer é que usamos o termo florais para nos referirmos a essências cocriadas a partir de plantas inteiras, de minerais, animais, ambientes, fenômenos, elementos, seres elementais, constelações, energias, vibrações, o que pode levar a mal-entendidos, né?
Então, dessa forma, a palavra floral passou a ser usada como uma metonímia, né? Na medida em que se utiliza um único tipo de essência, aquela feita exclusivamente de flor, né? Para designar uma imensa diversidade de outras possibilidades de provedores que envolve tudo, tudo que é natural, né? Tanto na dimensão terrena como cósmica. Isso começou quando o conjunto de 38 essências e um composto, desenvolvido por Edward Bach, foram denominadas Flower Essence Remedies, né? Elas foram chamadas de essências, apesar de conter um composto, né? E flower, ou flores, né? Floral, apesar de possuir uma essência de água e outra de broto de folha. Quando as essências chegaram, né, no Brasil, e se tornaram mais conhecidas, isso entre as décadas de 1970 a 1990, já existiam essências cocriadas a partir de outros expoentes da natureza, além, né, das flores. Contudo, o nome Florais de Bach acabou direcionando para o uso do termo florais. Também era comum, na época, se falar flores de Bach. Até hoje as pessoas falam as flores de Bach. E até remédios florais. Mas essa designação, né, remédios, ela gerava muita confusão com medicamento. E rapidamente a palavra remédios foi abolida, né? Restando florais ou essências florais, que foram reforçadas pelo mercado e que se colocaram assim, historicamente, como um termo inadequado que restringe e simplifica excessivamente. Se tudo que é natureza, né, se todas as expressões naturais, tanto terrenas como cósmicas, podem ser provedoras dos campos e darem origem às essências, como pode um único expoente designar essa infinidade de possibilidades? Também esse absurdo, né? Ele não passou despercebido, tá? Há 20 anos nós escrevemos nos textos, aspas, essências florais e demais essências de campos de consciência, fecha aspas, né? Na intenção de que um dia se possa retirar essências florais e que as pessoas saibam, identifiquem o que são essências de campos de consciência. Infelizmente, a meu ver, essa estratégia não está dando certo, né? Mas e aí? E você? Você já refletiu sobre isso? Então, coloca nos comentários. Vamos trazer esse tema à pauta. Então, ó, gente, bora comentar. E se você gostou desse conteúdo, curta, ajude a divulgar, se inscreva no canal, ative o sininho e nos encontramos no próximo Quintessência Floral. Então, um grande beijo e muitíssimo obrigada. Até lá!